Fala, doutores! Tudo bem com vocês? Vou iniciar aqui essa playlist de dicas de ouro para a redação. E são dicas de ouro mesmo, tá bom? Então aproveitem essas dicas. Então a pergunta é: o que fazer antes de iniciar uma redação? E quando essa pergunta é feita, quando você está na sua casa, antes de você fazer aquela redação para entregar para o professor, ou então quando você está treinando, está estudando para chegar no dia do vestibular ou do concurso e fazer uma boa redação. Então, o que fazer antes de iniciar uma redação? Eu decidi fazer esse vídeo porque tem muitos alunos que, apesar de saberem a fórmula de redação, apesar de saber sobre o desenvolvimento, sobre a introdução e a conclusão, as perguntas da conclusão, tudo isso que já foi ensinado aqui no canal, ainda assim encontram dificuldades para organizar as ideias naquele tema. Porque não adianta você saber o esqueleto, a anatomia da redação, se você não tem as ideias, não tem um exemplo para colocar, não sabe a definição daquele tema, não tem uma noção sobre aquele tema, nunca estudou sobre aquele tema. Ou então, já faz tempo e você não se lembra. Sendo assim, eu vou falar o que você deve fazer, o que eu fazia quando eu tinha dificuldade em redação. Eu aprendi com meus professores, com um professor na verdade, e eu vou repassar essa dica de ouro para você aqui. Então presta bastante atenção e que venham as dicas. O tema de redação que eu trouxe aqui é um tema bem atual, que pode ser abordado em vários tipos de concurso público e vestibulares. E esse tema é energias renováveis como mecanismo de sustentabilidade. Nossa, isso aqui pode cair em várias bancas de redações, em vários vestibulares, vários concursos, tá bom? Então eu trouxe um tema bem geralzão, um tema que pode sim cair atualmente e que talvez você não saiba o que falar, como desenvolver as ideias que você vai organizar no seu modelo de redação, no nosso modelo de redação. Então, o primeiro passo que você vai fazer aí quando estiver estudando é não tente fazer a redação do que você não sabe. Porque se você já sabe pouco, não tem muito conhecimento sobre aquele assunto, não tente desenvolver essa redação de qualquer forma, de qualquer maneira, mesmo que você já saiba a fórmula de redação, não tente. Se você tem um tempo para estudar, estude. Pegue esse tema de redação e estude sobre ele. E eu vou te dar a dica. Primeiro passo, antes de fazer uma redação, é estudar sobre o tema. Geralmente, em cursinhos, é pedido uma redação por semana, pelo menos uma redação por semana, para que o aluno traga e então seja corrigido essa redação. Já que você tem esse tempo, ou muitas vezes você está estudando para um concurso, que é daqui a um mês, 2 meses, 5 meses, e você tem esse tempo, então pega esse tema de redação e estude com qualidade. É um estudo de qualidade que você tem que ter em cima daquilo que você vai fazer. Ou seja, esse tema aqui, energias renováveis como mecanismo de sustentabilidade, a gente vai estudar sobre ele. Pegue uma folha de rascunho, uma folha de papel em branco, pode ser papel A4 ou uma folha de caderno, e você vai colocar alguns tópicos. Primeiro, você vai reescrever esse tema de redação e depois colocar os tópicos: tema, causas, consequências, palavras-chave, sinônimos e soluções. Vai deixar um espaço entre esses tópicos para que a gente possa escrever possíveis temas, possíveis palavras para o tema, possíveis causas para aquele tema, possíveis consequências, possíveis palavras-chave, sinônimos e soluções para aquele tema de redação. Então a gente vai estudar e vai sair anotando tudo, todo tipo de informação que possa nos acrescentar a desenvolver a nossa redação, a gente vai anotar, para que a gente possa aumentar o nosso acervo de conhecimento sobre aquele tema. A gente vai estudar, vai conhecer e depois sim, a gente vai ter o que falar, tá bom, gente? Então pronto. Eu vou deixar aí na tela de como ficou a minha folha de rascunho para estudar esse tema em questão. E essa folha vai estar em branco os tópicos, porque a gente vai preencher essa folha junto. Então, para esse vídeo agora, e por favor, coloque esses tópicos, porque a gente vai fazer um estudo agora sobre esse tema. Então, essa é a primeira dica. E agora, onde a gente vai buscar esse estudo? Vou sair pesquisando no Google, no YouTube, de forma aleatória? Não. Aí vem a segunda dica. Eu já vou passar para vocês um canal que é espetacular para redação. Tem praticamente todo tipo de tema de redação.
embutido nas matérias de jornais que eles apresentam. Qual é esse canal? É o Matéria de Capa. Vamos pesquisar ele aqui no YouTube e tentar encontrar algum vídeo referente a esse tema abordado. Esse aqui é o canal Matéria de Capa. Vocês podem pesquisar no YouTube que vocês vão achar. Recomendo a vocês que se inscrevam, para quem está tentando concurso público, para aqueles que vão fazer redação, independente do tipo de redação. Esse aqui é um canal perfeito de informação. E quando se trata a redação, nossa, parece que ele te dá uma redação. Até porque o jornal nada mais é do que uma redação dissertativa e argumentativa passada para o público. Então, quando você acessar esse canal e verificar aqui os vídeos, as temáticas dos vídeos, você vai ver que ele abrange um leque de possíveis temas de redações imensurável, um número muito grande de temas de redação. Vamos ver aqui alguns exemplos. Matéria de Capa, o admirável reino dos fungos, Guerra do Vietnã, mulheres na ciência, olha só essa temática aqui. Tem até o ITA que apareceu. Os mistérios do centro da Terra, um mundo de línguas, somos 8 bilhões, o impacto no planeta, a ciência do riso. Olhem só essas temáticas aqui. Plástico, o vilão, pesadelo digital, alerta global, estresse digital, mistérios do universo, a hora final. Gente, tem muitas vezes que a temática é sobre o meio ambiente e você encontra diversos vídeos que você pode assistir e ficar por dentro daquele tema e saber o que desenvolver sobre aquele tema. Olha só esse tema aqui, a crise da água. Isso aqui pode ser abordado em muitos temas de redação. Mas enfim, em relação ao nosso tema de redação, esse aqui seria um vídeo ideal para a gente assistir e estudar sobre a nossa temática, pois o vídeo é Tecnologias Limpas pela Saúde do Planeta. Então eu vou colocar o vídeo aqui para rodar e a gente já vai preenchendo cada tópico do nosso rascunho. Olá! Muito se tem falado sobre os impactos da crise climática nos últimos anos. Gente, acabou de iniciar o vídeo e já temos palavras aqui que a gente pode colocar no nosso rascunho. Primeiro é a palavra-chave. Podemos colocar impactos. No tópico de consequências, podemos colocar crise climática. Crises climáticas. Por causa dela, o uso de energia renovável tem crescido rapidamente. O setor elétrico continua sendo o principal foco de fontes como a solar e a eólica. Mas é preciso investir também no transporte, que enfrenta desafios nessa transição. Gente, estou fazendo aqui o meu tópico, o meu rascunho. Vocês estão vendo aí o vídeo e vocês já podem acrescentar também no tópico de vocês, tá bom? Aqui é só um exemplo. Lembrando que fiquem atentos à linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal que ela está falando aqui, a gente já vai anotando. A linguagem não verbal é o que está escrito aqui, os desenhos. Olha só aqui atrás, ó. CO2, gás carbônico. Isso aqui é uma consequência, uma poluição, tá bom? Então preste atenção porque é extremamente informativo esse tipo de vídeo aqui. Fontes de energia alternativas como hidrogênio verde e tecnologias... Olha só, energia alternativa. Isso aqui pode ser uma palavra-chave ou em sinônimos. ...de armazenamento estão sendo desenvolvidas em todo o mundo. Esse é o assunto desta edição do Matéria de Capa, que está só começando. Fique com a gente. Na transição para energias limpas, uma das maiores apostas está no chamado hidrogênio verde. Ele é portátil e pode ser produzido em grande escala, permitindo a descarbonização de sistemas de energia. Mesmo em caso de vazamento, se dissipa rapidamente na atmosfera. Não é tóxico e não polui o meio ambiente. Essa fonte promissora pode ser uma palavra-chave, pode ser uma palavra para se referir ao tema na sua redação. Então anote ela aí. Ser usada em vários setores da indústria, como metalúrgico, químico e da construção civil.
O hidrogênio verde também pode ser convertido em amônia, matéria-prima essencial para as áreas da siderurgia, fertilizantes e refino de petróleo. Ainda substitui o carvão na produção de aço e o gás natural no aquecimento industrial. Além disso, armazena grandes quantidades de energia renovável quando o sol não está brilhando ou o vento não está soprando, servindo como uma fonte de energia limpa e segura para o setor elétrico. Em alguns países, inclusive o Brasil, o hidrogênio verde já vem sendo usado em carros, ônibus e caminhões. No futuro, deverá chegar a navios e aviões. Ele e seus derivados são a única solução viável para lidar com setores de mobilidade em que a redução dos gases de efeito estufa é difícil de acontecer, como os transportes rodoviário, marítimo e aéreo. Todo esse potencial... Não sei se vocês conseguiram pegar no início do vídeo, eu consegui prestar atenção na informação, mas eu deixei passar. Uma das causas que podem dificultar o uso de energias renováveis como mecanismo de sustentabilidade é o meio de transporte que a gente utiliza, que na maioria utilizam combustíveis não renováveis, poluentes à atmosfera, à terra. Então isso daí pode ser uma das causas, um dos problemas, um dos seus argumentos colocados na sua redação. Vou anotar ele aqui no meu rascunho. Projetos para a produção de hidrogênio sustentável. Um dos principais obstáculos é o custo. Embora seja o elemento mais abundante no universo, aqui na Terra ele só existe em combinação com outros elementos. Olha só, outro problema que pode dificultar o uso dessa energia renovável, a utilização, a proliferação, é o alto custo dessas energias. Está presente na água e em hidrocarbonetos, como petróleo, gás e carvão. O hidrogênio verde é produzido por eletrólise, processo químico que decompõe a água em oxigênio e hidrogênio por meio de uma corrente elétrica. Para isso, é preciso usar as energias solar e eólica. Atualmente, cerca de 40... Agora ele deu um exemplo de tipo de energias renováveis. Foram elas a solar e a eólica. Você pode criar um tópico de exemplos também, tá? 30.000 veículos movidos a células de combustível estão em circulação no mundo. A maior parte nos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão. Elas funcionam como uma bateria usando gases de hidrogênio e oxigênio como reagentes. Os únicos subprodutos, água e calor. Além de ser uma fonte limpa, o hidrogênio verde gera 3 vezes mais energia do que a gasolina. Segundo a Agência Internacional de Energia, até 2030, 6 milhões de veículos movidos a hidrogênio estarão circulando no mundo. Para isso, será preciso aumentar a quantidade de postos de abastecimento. Por enquanto, há em torno de 600 estações instaladas. O Japão lidera a lista com 140. No Brasil, a primeira fábrica de hidrogênio verde está sendo construída em Camaçari, na Bahia, uma das maiores indústrias químicas da América Latina. Outro problema que o vídeo aí nos informou foi a carência infraestrutural para receber essas novas tecnologias. Então, vou colocar aqui, carência infraestrutural. A China, líder em segmentos como fertilizantes e amônia, está investindo 650 milhões de reais no empreendimento, que deverá ser inaugurado até o fim de 2023. O mundo está discutindo muito hidrogênio verde em diversos fóruns, né, principalmente na Conferência de Clima. Mas não é só com o hidrogênio que podemos contar para diminuir as emissões dos gases do efeito estufa. Gente, isso aí é uma consequência. Emissões, a elevação das emissões dos gases de efeito estufa. Outras fontes estão sendo testadas na transição para um sistema de energia sustentável. Isso aí pode ser uma palavra-chave, energia sustentável. Em 2020, cientistas dinamarqueses usaram combustível feito de algas para mover um carro. Parecido com óleo vegetal, Palavra-chave, biocombustível. esse biocombustível libera 1/5 das emissões Ou até mesmo um exemplo, né? de carbono dos combustíveis fósseis e pode ser produzido em lagoas costeiras. O problema é que os custos de produção ainda são muito altos. Enquanto isso, pesquisadores ingleses tornaram mais fácil e barata a produção de células solares orgânicas. A vantagem é que elas podem ser recarregadas em movimento. Com isso, o uso de guarda-chuvas e carregadores solares poderá virar realidade nos próximos anos.
A multinacional Honeywell, fabricante de produtos químicos e peças para aeronaves, criou uma nova técnica para transformar resíduos plásticos em óleo de qualidade, por meio da reciclagem de pirólise, reação de decomposição térmica que ocorre pela exposição a altas temperaturas. O objetivo é transformar 30 mil toneladas métricas de plástico por ano em matéria-prima para refinarias. A usina será instalada no sul da Espanha. A produção deve começar em 2023. Segundo a empresa, o reaproveitamento de polímeros encontrados no lixo mundial. Soluções. Reciclagem. Talvez ela fale mais sobre isso posteriormente no vídeo, né? Sobre a reciclagem. Pode aumentar dos atuais 2% para mais de 90%, chegando a mais de 15 milhões de toneladas recicladas por ano até 2030. E não para por aí. Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Noruega lideram projetos que transformam as ondas do mar e das marés em energia. No Brasil, um projeto da Universidade Federal do Rio de Janeiro em parceria com Furnas e a empresa Seahorse estuda a geração de energia elétrica a partir do movimento das ondas do mar na capital fluminense. Um dos desafios também é o valor. Uma forma importante de diminuir o impacto da crise climática é reduzir as emissões de dióxido de carbono. Grandes quantidades desse gás são produzidas na fabricação de vários materiais. Olha só, ela deu uma informação a como se elevar a sustentabilidade. Um exemplo de como eliminar o CO2 na indústria de aço vem de uma cidade sueca no sul do Círculo Polar Ártico. Em Luleå, uma multinacional encontrou 2 jeitos de impedir a produção desse gás de efeito estufa. Um é com o uso de turbinas eólicas para produzir calor, o outro com a substituição do carvão pelo hidrogênio. A matriz energética é o conjunto de fontes usadas. Nossa, gente, tá aí. Matriz energética, um sinônimo. Para suprir a demanda de um país nos setores comercial, industrial e residencial. A brasileira é considerada uma das mais renováveis do mundo. Segundo o último Balanço Energético Nacional, as principais fontes sustentáveis usadas no Brasil são biomassa da cana, responsável por mais de 16% do abastecimento, a hidráulica por 11%, lenha e carvão vegetal menos de 9%, e outras como a solar, eólica e o biodiesel também não chegam a 9%. Já entre as não renováveis estão petróleo e derivados, responsáveis por quase 35%, gás natural, pouco mais de 13%, carvão mineral, menos de 6%, e o urânio, pouco mais de 1%. Apesar do nosso consumo de energia de fontes não renováveis ser maior do que o de renováveis, a matriz energética... Coloca também palavras-chave, fontes de energias não renováveis, porque você pode se referir a elas também, tá ok? do país é considerada uma das mais renováveis entre as grandes economias do planeta. Enquanto quase 45% das fontes do Brasil são limpas, a média mundial é de 14%. O Brasil, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores potências, poderia já ser a maior potência, enfim, a maior economia a chegar antes numa meta de 100% renovável. A bateria de areia do mundo. Segundo eles, ela pode armazenar energia verde por meses a fio. Energia verde pode também ser uma palavra-chave, um sinônimo, pode se referir ao tema também. O dispositivo usa 100 toneladas de areia de construção empilhadas no alto de uma usina. Ele é carregado com o calor gerado por energia solar ou eólica. Olha só como ela sempre explica depois, aquele exemplo que ela dá. Então isso aí você já pode utilizar na sua redação também e para conhecimento de mundo. Isso aí pode ser abordado em muitos lugares, até mesmo em uma questão de prova. A areia é muito eficaz para armazenar calor, guarda em torno de 500 graus Celsius por vários meses, o que Por falar em baterias, uma startup australiana inventou uma de hidrogênio, que armazena energia solar no telhado de residências.
Criado em 1954, o painel solar evoluiu muito de lá para cá. Engenheiros de uma empresa americana se inspiraram no movimento dos girassóis para aumentar a eficiência energética dele. Com sede em Boston, a Smart Flower Solar desenvolveu uma espécie de girassol fotovoltaico que produz 40% mais energia elétrica do que os painéis solares convencionais. Batizado de Flor Inteligente, o equipamento rastreia o movimento do Sol, garantindo uma captação de luz maior durante todo o dia. Depois ele se dobra e faz uma autolimpeza para manter a eficiência energética. Cada pétala tem 12 painéis capazes de captar energia solar em um ângulo de até 90 graus. Um sistema de rastreamento ajusta o ângulo de entrada. Para tornar o painel solar mais eficiente, um estudante de engenharia elétrica filipino inventou uma tecnologia a partir de resíduos vegetais que gera energia. Um sonho antigo, criar energia barata e praticamente ilimitada, está um pouco menos distante. Cientistas europeus anunciaram um avanço no desenvolvimento da tecnologia de fusão nuclear. Com sede no Reino Unido, o laboratório do Joint European natureza, como o deutério e o trítio. Embora o feito do JET seja uma ótima notícia, ainda há muito com o aquecimento global e, em última instância, com a sobrevivência da humanidade, com a sobrevivência das futuras. Eu acho que é nessa direção que nós, consumidores aqui, devemos caminhar, é buscar esses produtos dessas empresas, desses grupos, que têm essa preocupação com o aquecimento global e, em última instância, com a sobrevivência da humanidade, com a sobrevivência das futuras gerações das nossas famílias. Se quisermos realmente mitigar a crise climática, não basta investir em energia sustentável. É preciso reduzir muito ou acabar com o uso dos combustíveis fósseis. Por isso... Nossa, gente, quanta informação! A ONU propõe que as fontes renováveis sejam tratadas como bens públicos globais essenciais. Isso significa remover os obstáculos à transferência de tecnologia, incluindo as restrições de propriedade intelectual, permitindo que todos os países tenham acesso a inovações que não agridam o meio ambiente. O Brasil é um país privilegiado em relação a fontes renováveis. A tendência é que se torne um dos maiores mercados desse tipo de energia em todo o mundo. Para chegar lá, os próximos governos deverão subsidiar o seu uso, incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias. Nossa, ela está dando a solução. Incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias. Ela está falando, está dando a solução, a intervenção da sua redação, da nossa redação. É só anotar, gente. Por empresas e universidades. Vou até voltar aqui. Privilegiado em relação a fontes renováveis. A tendência é que se torne um dos maiores mercados desse tipo de energia em todo o mundo. Para chegar lá, os próximos governos deverão subsidiar o seu uso, incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias por empresas e universidades. Só assim, conseguiremos aproveitar todo o potencial do país. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Até a próxima semana. Então, gente, assim ficou o meu rascunho do estudo em relação a esse tema, energias renováveis como mecanismo de sustentabilidade. No meu estudo eu coloquei apenas isso. No seu aí pode ser que tenha muito mais palavras. Pode estar bem maior do que o meu rascunho, isso não tem problema, tá? Isso aqui só foi um exemplo. Então no tema eu coloquei energia verde, palavras-chave, eu coloquei impactos, energia alternativa, essa fonte promissora, energia sustentável, biocombustível, fontes de energias não renováveis, energia verde, possíveis causas, problemas, os nossos argumentos. Coloquei a malha viária. O que é malha viária? São os veículos, os carros, ônibus,
trem, tudo aquilo que utiliza um combustível fóssil, não renovável. O alto custo na produção dessas novas energias renováveis, dessas tecnologias que promovem a sustentabilidade e a carência infraestrutural para receber essas novas tecnologias. Enfim, eu tirei esses 3 problemas, essas 3 causas, esses 3 argumentos. Talvez no jornal ela tenha falado sobre outros problemas, mas eu não anotei, você pode ter anotado, tá ok? Sinônimos: matriz energética, consequências, crises climáticas, emissões dos gases do efeito estufa, aquecimento global, possíveis soluções, reciclagem, incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias por empresas e universidades, possíveis exemplos das nossas consequências, energia solar e eólica, biomassa de cana, energia hidráulica, enfim, esse aqui foi o nosso rascunho. Está aqui bem sintetizado, colocado para que vocês possam aprender. Tenho certeza, absoluta certeza, que se vocês fizerem esse passo a passo, se vocês seguirem essa dica de ouro que estou passando para vocês, na hora que vocês forem fazer redação, vai fluir tranquilamente a sua redação. Você vai ter ideias para colocar na sua fórmula de redação, na nossa fórmula de redação. E pode ter certeza, aquelas 2, 3, 4, 20 horas que você talvez demorasse para fazer uma redação, vai reduzir em mais da metade. Talvez você faça em no máximo 1 hora, 1h30, e depois com mais prática, isso aqui vai ficar bem facinho. Você vai fazer uma redação bem rápida, porque você já vai estar calejado, você já vai saber como iniciar e como finalizar, por onde ir e por onde sair em uma redação. Tá ok, gente? Então essa foi a nossa dica de ouro de redação. Espero muito ter ajudado a você a destravar e fazer ela com segurança, com o máximo de desempenho possível que você pode alcançar. Tá ok? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Se puder, compartilhe o vídeo. Principalmente, se inscreva nesse canal para conhecer o meu trabalho. Se possível, deixe o like e ative o sininho para saber das notificações dos novos vídeos que eu coloco aqui nesse canal, tá ok? Então, fiquem com Deus, que Ele possa nos encher de perseverança e de muita saúde. Amém.